Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. No nosso vídeo de Direito Constitucional de hoje, artigo por artigo, nós falaremos sobre o artigo 5º, inciso número 12. E o tema do inciso 12 é sobre inviolabilidade de correspondência, inviolabilidade telefônica. São os principais assuntos que vão aí perfazer esse inciso 12 do artigo 5º, tá certo? Quero convidar vocês a conhecer o meu curso de 1.300 questões comentadas de Direito Constitucional e para adquiri-lo é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Diz o inciso 12 do artigo 5º que é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, o primeiro ponto a observar é sobre essa inviolabilidade, que vai atingir a correspondência, que vai atingir as comunicações telegráficas, de dados e as telefônicas. Aí vem o inciso 12 dizer o seguinte: salvo, portanto, exceto, no último caso, que o último caso é esse, vamos usar o marca-texto, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, vocês vão perceber, quando a gente começar a resolver questões, que nas comunicações telefônicas nós temos aqui, então, uma exceção a essa inviolabilidade quando, por ordem judicial, quando, por decisão judicial, for importante para estabelecimento de fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Em casos diversos, que não sejam esses, nós temos a inviolabilidade. A ideia é a gente colocar aqui algumas jurisprudências, porque vocês vão perceber que principalmente questões CESP e SEBRASP tratam de jurisprudência. A primeira delas é a seguinte: em face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, isso nós já sabemos, né? Não há garantia absoluta, não há princípios absolutos, não há hierarquia entre as garantias, entre os princípios, mormente com o escopo de salvaguardar, de proteger práticas ilícitas, a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, que são aquelas comunicações pela internet, não é? Entre computadores, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.296. Então, percebam que com o escopo de proteger práticas ilícitas, nós temos aqui a exceção constitucional ao sigilo, alcança as comunicações de dados telemáticos. Então, aquela exceção que se trata de comunicações telefônicas por ordem judicial, para fins de investigação criminal, instrução processual penal, essa exceção também vai atingir as comunicações de dados telemáticos, não somente as telefônicas. Então veja que aqui o próprio Supremo Tribunal Federal ampliou, não é só comunicação telefônica que é essa exceção, ok? Essa é a primeira jurisprudência. A segunda: a proibição contida nessa norma refere-se à interceptação e à consequente captação de conversa por terceira pessoa sem a autorização e ou conhecimento dos interlocutores e interessados na conversa telefônica. A informação de número de telefone para contato não implica quebra de sigilo telefônico. Tá? Então percebam, somente informar o número de telefone, a informação de um número de telefone para contato não viola essa garantia da inviolabilidade. Não implica quebra de sigilo telefônico. Guardem isso, porque é da ADI 2407 que teve como relatora a ministra Carmen Lúcia, tá bom? Próxima. Quando enfocados apenas dados operacionais da sociedade de economia mista, sem identificação de dados pessoais ou de movimentações individuais, e eu fiz questão de colocar aqui com uma cor diferente para vocês, então, sem identificação de dados pessoais ou de movimentações individuais dos correntistas,
não há falar em sigilo bancário como óbice ao fornecimento dos documentos de auditoria interna requisitados pelo Tribunal de Contas da União. Esse é o entendimento que se extrai dos princípios da publicidade e da transparência, além da exigência de prestar contas inerentes por imposição constitucional ao atuar dos entes da administração. Então veja que nesse julgamento do mandado de segurança 23168, levou-se em consideração a questão de prestação de contas, né? Que é um dever constitucional por parte do administrador. Então, leva-se em conta o entendimento de que o princípio da publicidade e transparência está aqui, vamos imaginar, quando analisamos um caso concreto, vamos colocar assim, né? Estão preponderantes, né? Se eu não tenho identificação de dados pessoais ou de movimentações individuais nesse relatório, dessa auditoria, não se fala aqui em quebra de sigilo bancário, tá bom? Então é importante a gente também considerar isso. Próximo, o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado, vou até grifar isso aqui para nós, quando se está diante de interesse da sociedade de se conhecer o destino de recursos públicos. Então, interessante isso. Pode ser que tenha uma questão, Banca CESP, que fala, olha, se estiver diante de interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos, também se aplica o sigilo das informações? A ideia é que o sigilo das informações necessárias para a preservação da intimidade, ele vai ser relativizado nesse caso, ok? Encontro fortuito de prova da prática de crime punido com detenção. Vejam, o STF, como intérprete maior da Constituição da República, considerou compatível com o artigo 5º, inciso 12, e o também 55, né? 56, perdão, nós vamos tratar futuramente, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto conexo ao que foi objeto da interceptação seja punido com detenção. Tá? Então, veja que encontrou-se fortuitamente uma prova de prática de crime nessa interceptação, ela vai ser considerada como lícita nesse caso. Né? Aqui foi colocado como crime punido com detenção, né? Mas essa é a ideia. A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre, excepcionalmente, desde que respeitada as normas da Lei 7.210, de 84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar, ou seja, do sigilo da carta, não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Por exemplo, numa iminência de uma rebelião no presídio, né? Se eu tenho uma carta que pode ser interceptada para evitar essa rebelião, com fundamento então em segurança pública, em disciplina prisional, nós temos uma relativização. Portanto, é possível a abertura dessa carta. É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há investida criminosa deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Isso aqui foi interessante também. O relator foi o ministro Nelson Jobim, 98, né? Antigo, mas isso ainda cai em prova. Vamos ver como que esses temas têm sido cobrados? Olha só, 2014, CESP e Polícia Federal, falando até em concurso da polícia, nós vamos ter um curso no meu site focado para o edital da Polícia Federal deste ano, tá? O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na Constituição, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal. Pessoal, olha só. A gente encontrando conteúdo de correspondências
encontrados no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na Constituição de forma expressa a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal. Essa questão, pessoal, está incorreta, porque a exceção, se a gente voltar, lá no artigo 5º, inciso 12, a exceção é para as comunicações telefônicas e não para o sigilo de correspondência. Tá? Então, por isso que nós temos um probleminha aqui. Questão 2. É permitida a violação de correspondência de presidiário em face de suspeita de rebelião. É aquele caso que nós temos lá para observando, a disciplina do presídio, segurança pública. Então, tem essa permissão? Temos sim. Próxima questão. Segundo a Constituição Federal, consiste em exceção à inviolabilidade de correspondência e das comunicações telegráficas. A. Desastre. B. Flagrante delito, assim considerado pela autoridade policial. C. Ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. D. Ordem judicial, a fim de garantir a produção de prova processual civil ou penal. E. Ordem da autoridade policial, nos casos de investigação criminal, quando não haja outra forma de proceder com a mesma finalidade. Então, lembrem-se, a exceção que nós temos, nesse inciso 12, tratando-se então de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, letra C. 4. A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não é considerada interceptação telefônica. Veja que realmente não é considerada como interceptação telefônica essa conversa gravada por um dos interlocutores. Última questão. A respeito do sigilo das comunicações telefônicas, é correto afirmar: A. Constitui direito absoluto no sistema constitucional em vigor. Não, não é absoluto, a relativização. B. Constitui direito fundamental que pode, entretanto, ser superado pela administração pública para o atendimento de interesses fiscais relevantes. Não. Lembrando que nós temos o caso da ordem judicial. C. A autoridade policial pode, desde que nas hipóteses autorizadas em lei, determinar o estabelecimento de escuta telefônica para fins de investigação criminal. D. Constitui direito individual que pode ser superado por ordem judicial nos termos da lei para fins de instrução do processo penal. Perfeito. E. O sigilo é inviolável, faltou um E aqui, salvo por determinação judicial ou do MP, não tem essa menção do Ministério Público, nas hipóteses legais para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Melhor alternativa, melhor gabarito, então, é a letra D. Tá bom? Ficamos por aqui. Foi mais um inciso, mais uma aulinha para vocês. Até a próxima. Ainda temos mais uma essa semana. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.